É com grande alegria que damos início ao primeiro episódio do nosso podcast, Mindful Check. O nosso propósito aqui é conversar de forma leve e descontraída sobre mindfulness e assuntos relacionados ao tema. Trocar ideias e trazer informações úteis, leituras, artigos científicos que possam contribuir para tornar mais acessível esse tipo de conhecimento. E também vamos usar esse espaço, claro, para partilhar nossas experiências pessoais, profissionais e como seres humanos, que como você, buscamos também ferramentas para viver melhor. E vamos começar respondendo perguntas que recebemos através das nossas redes sociais, que é o @dr.caiomagno e @dra.gabriela_cune, ou pelo e-mail mindfulcheck@gmail.com. Isso mesmo. E a primeira pergunta que recebemos e foi selecionada, foi enviada pela maravilhosa doutora Tassiana Mendonça, que é uma das melhores pediatras de Recife, que está do Brasil, eu poderia falar, do @doutora.tassiana Mendonça. E a pergunta, Caio, é a seguinte, eu vou fazer para você, tá? Para Vale, mim, toda a responsabilidade? vamos desenvolver aqui. E a pergunta é Ok. legal. Vale fazer meditação só uma vez por semana? Ou precisa fazer todos os dias para ter efeito? Eu acho que, primeiro que vale, e eu acho que é interessante a gente pensar no que está por trás dessa pergunta, né? Que eu acho que Sim. é a dificuldade de começar a praticar, né, Gabi? A gente sempre pensa que meditação ou né, meditação, mindfulness também, que é um termo que a gente utiliza, demanda praticar 1 hora todo dia, todos os dias sem e ter aquele certo estado de plenitude, né, onde a pessoa está lá toda plena e relaxada, né? Isso realmente, né, demandaria muito esforço e quando a gente começa a praticar, a gente tem esse interesse mesmo de praticar com mais frequência, com mais intensidade. Mas no início é difícil, né? É Sim. difícil. Eu acho que você pode compartilhar um Sim, pouco pois sobre é. isso. E eu acho que uma analogia legal que eu me lembrei agora, falando sobre isso, é que imagina que você quer aprender um novo idioma, ou tocar piano, tocar um instrumento musical, e você sabe que aquilo vai te trazer um benefício. É claro que no início tem alguma dedicação, às vezes requer uma repetição, até que aquilo vire um hábito, né? É necessário um período de aprendizado. Depois aquilo fica tão gostoso que flui. E quando você não toca aquele instrumento, você sente falta, né? Então, eu acho que é uma analogia legal para lembrar que é para ser divertido, é para ser leve. Então, que não fique essa sensação de que é mais um afazer no dia, porque a gente já vive nessa correria, não é, Caio? Nessa sobrecarga, não só profissionais médicos, como a doutora É. Tassiana, que é pediatra, que é mãe também. Então, assim, fica parecendo, e agora eu vou aprender mais essa, sabe? E é uma habilidade nova, não é, Gabi? Eu acho que essa analogia com o instrumento, né, ou aprender a andar de bicicleta, eu acho que cabe muito bem, né? Porque se é uma habilidade nova, no início é mais difícil, né? A gente Uhum. tropeça, cai, é mais desconfortável. Quando a gente está aprendendo a dirigir um carro, por exemplo, tem que prestar bastante, tem muito mais desconforto e esforço, né? Apesar de que mindfulness não envolve Não exatamente fazer envolve. esforço, né? Exato. A gente fala mais. Isso, porque quando a gente fala de adquirir um novo hábito, né, eu quis fazer essa analogia para falar de adquirir um novo hábito, porque aquilo vai fazer parte da sua rotina. Mas no mindfulness o mindfulness não requer esforço. Pelo contrário, a gente sempre preza pela essa atmosfera de gentileza. Eu acho que é a palavra que eu mais falo com as pessoas com quem eu converso. Suavidade. Isso é gentileza, é suavidade, é compaixão. Então, se não tem essa atmosfera, fica difícil você tanto iniciar como manter a prática. Porque aí fica fácil cair naquele piloto automático de pensamentos de autocrítica, de que não estou fazendo correto, de que precisa gerar um clima, que precisa ter um espaço X, enfim, coisas que já estamos acostumados a esse padrão mental, né? Esse padrão de pensamento muito exigente, muito crítico, e aí acaba minando
a sua prática, não é? Não sei se isso já aconteceu parecido com você, Caio, mas eu já passei por essa fase também. Sim, sim. Na verdade, eu acho que acontece até hoje, né? Às vezes você quer iniciar uma prática em determinado dia, está um pouco mais estressado, um pouco mais tenso, ou tempo mais curto, então tudo aquilo vem à tona na hora, né? Uhum. Então, eu acho que isso que você falou, né, de ter uma certa gentileza, uma certa suavidade. Eu falei a palavra esforço antes, mas quando eu quero dizer esforço no sentido de consistência, né, de Isso, repetir, não esforço durante a prática, né? Na prática, se surgir todo esse desconforto, né, eu gosto muito de dar esse exemplo. Quando a gente vai fazer uma live, é natural, todo mundo vai sentir um pouco de ansiedade, vem aquele pensamento na cabeça assim, nossa, e se acaba a bateria, e se cai, se acontece um problema, isso tudo é natural, isso vem junto com a ansiedade. Então a gente utiliza essa atitude mais gentil e suave para permitir que essas experiências aconteçam. E na meditação, a mesma coisa. E vou pegar o gancho, Gabi, eu sei que você sim. é anfitriã aí, mas agora eu que vou trazer. Assumi. Então a gente poderia falar de mindfulness, o que é mindfulness, né? Porque Legal. de onde vem isso, já aproveitar, eu acho que Ótimo. cabe bem. Isso. É, porque é uma coisa que eu vinha pensando, né? Nossa, para definir mindfulness, é até um pouco limitado aqui para a gente falar com palavras. Assim como em qualquer curso, qualquer livro que você vai fazer, por melhor que seja o instrutor, por melhor que seja a intenção, definir mindfulness fica limitado quando você não tem uma prática, quando você não se dispõe a uma experiência. Porque é mais do que técnicas, são mais do que técnicas. Para mim, hoje, é um modo de me relacionar com o mundo, é um modo de me relacionar comigo mesma. E, bom, eu posso citar vários exemplos aqui pessoais e a gente vai ter esse espaço aqui para mostrar que é algo que transcende às vezes as palavras, às vezes é difícil colocar em palavras, né? A gente pode citar aqui algumas definições de mindfulness, principalmente, bom, a do John Kabat-Zinn, eu acho que é a mais famosa. Para quem não Antes sabe, disso, Gabi, sim. o que é que a gente fez antes da live hoje? Meditamos, cada um no seu Né? espaço. Sim, Cada um no seu espaço, né, exato. para entrar, como você falou, né, começa a fazer parte do estilo de vida. Para a gente estar presente até com as dificuldades, né, que possam surgir. Então, vai entrando no jeito mesmo de lidar com a vida. Exatamente. Isso. E aí Então, você ia falando do. do John Kabat-Zinn eu vou falar. Mas só agora você falou uma coisa importante, né? Vira um hábito. Na hora que você vai para uma reunião, seja ela virtual, seja ela presencial, mas você não tirou, nem que seja alguns segundinhos para respirar com intenção, aquela reunião não flui igual. Você fica mais sensível, né? Então, isso já é uma coisa prática, né? Quando você toma esse hábito de tomar consciência da sua experiência, de se colocar 100% presente, você não se contenta mais com um pouquinho da sua presença. Você quer ficar ali completamente naquela reunião, naquele relacionamento, na atividade que você vai fazer. Então não faz mais sentido você ir para uma reunião e É. não parar para respirar nem alguns segundos, sabe? E isso é um grande ganho da nossa prática, né? Aí agora eu fiquei com dúvida se a gente continua falando do termo ou se fala, já aproveita aí, em como a gente pode colocar. A gente começou falando que às vezes é difícil, não tem aquela Uhum, prática diária, vários minutos, 40 minutos, 45. E você falou de fazer algumas respirações, de fazer uma uhum. pequena prática, né? Então, antes da reunião. E às vezes eu faço isso. Eu faço só eu estou atendendo um paciente e termino, eu faço uma breve prática, ou às vezes só presto atenção em algumas respirações, até durante um atendimento, nas sensações do corpo. Eu acho que isso ajuda bastante a voltar para o presente, né? Sim, E aí eu entro em sintonia com o que você disse, que eu me sinto muito menos desgastado, né? Porque é como se eu não gastasse tanta energia com aqueles conflitos que estão surgindo na mente, né? Que são naturais. Acho que eu fico muito mais presente. exato. Isso, e como foi comentado aqui também, né? Que vale a pena avaliar se vale a pena estar presente ou deixar a atividade para outro momento. Sim, isso também é ser guiado pela sua presença, não é? Às vezes, se você tem a opção de escolher uma atividade agora ou não, às vezes é mais sábio que você adie aquela atividade, e isso não quer dizer uma procrastinação, né? Isso também
essa nitidez de como você vê a sua experiência, de como você é gentil consigo mesmo, de dizer, olha, aqui é o meu limite. Essa atividade agora, eu não consigo ficar presente para ela agora, então é porque não é para ser. O termômetro também pode ser esse, né? Você- E eu já queria comentar isso, mas a gente nem falou do que significa mindfulness, né? Então, senão a gente vai É, começar. não, vai Eu vou aqui, deixar. se deixar vai estender a conversa e a gente não conclui, porque é um assunto que a gente sente na prática o benefício que traz, então a gente quer expandir. Quando você está alegre, quando você está feliz, ou quando você encontra algo que te faz muito sentido, é natural que a gente queira expandir isso. Então não tem problema, Caio. Vamos falar aqui o que é para ser falado, tá? Mas então, sobre o John Kabat-Zinn, voltando. Quem é John Kabat-Zinn? Vale a pena citar aqui, porque é como se fosse, ele é o médico que é como se fosse o pai da aplicação Biólogo. clínica. Vou fazer só uma ressalva. A gente costuma pensar, é biólogo ele. Eu vi É? algumas fontes, eu tenho até um livro dele aqui, olha, o livro Mindfulness, Atenção Plena, que ele escreveu junto com o Danny Penman, que já vale a pena citar, tá? Falando da definição de Mindfulness. E aqui diz que ele é professor de psicologia clínica na Universidade de Oxford e diretor do Centro de Mindfulness de Oxford. E quem fez parte do conselho de investigação da Universidade de Cambridge e da Universidade de Bangor, nem sei como é que fala. Então, realmente aqui não diz que ele é médico, mas eu vi Mas eu algumas só tenho fontes. um Mas enfim, não comentário. importa. É. Não importa. Ele foi o responsável por trazer esse conceito para dentro das universidades, para os hospitais, para a clínica, e depois a gente pode falar mais um pouquinho sobre essas origens também de mindfulness, e o John Kabat-Zinn é uma figura importante aí nessa origem. Mas uma das definições dele é muito simples. Ele diz que mindfulness é parar e estar atento. Só isso. Essa definição. Então, para você ver que essa profundidade do entendimento é realmente muito prático, né? É muito prático, simples e demanda praticar, né? E aí vem a complexidade. Eu Sim. acho que isso que você falou do John Kabat-Zinn, né? Lá dos Estados Unidos, né? Ocidental, os Estados Unidos tem toda essa formação bem racional e bem técnica, né? E trouxe Uhum. uma prática que veio, né, de tradições, né, budistas, e até o termo, né? Eu me recordo que o termo mindfulness vem de textos da tradição budista, que Uhum. significa recordar, né? Uhum. E tem a ver com essa ideia de a gente, quando está praticando, levando a atenção ao momento presente, a um foco, por exemplo, a respiração, a gente se distrai, né? Então a gente se lembra e se distraiu, se dá conta e volta para a respiração. Isso. Então tem a ver com isso. E tem eu acho que o termo em português, né, que é atenção plena, confunde um pouco, né? Você Uhum. quer comentar? Sim, Então, porque na verdade essa tradução, né, é um termo que vem de um primo do sânscrito, que era a língua Pali, vem de Sati. E aí tem várias críticas a essa tradução mais famosa, que é atenção plena, ou também pode-se falar consciência plena, algo do tipo. Mas atenção plena, às vezes, tem uma crítica para essa tradução, que é de que ela pode evocar uma sensação de alerta, de hiperalerta, atenção plena, como se você tivesse que estar alerta. Então, isso pode ser associado a algum grau de ansiedade, ou de luta ou fuga, esforço. isso, esforço. Então, até nesse termo, já pode ter alguma confusão, mas é uma confusão que se dissipa quando você entende o que é a prática, quando você se dispõe a, pelo menos como falou a colega, nem que seja uma vez por semana, se é isso que você tem disponível. Então, seja gentil com o seu processo. Se você só tem uma vez por semana, então experimenta uma vez por semana, vê o que é que acontece, né, Caio? Porque até durante a Uhum. prática, e essa curiosidade de experimentar, de ficar disponível, de ver o que é que acontece, é um convite durante as práticas, mesmo as Sim, práticas formais de meditação guiada, né? Olha, vamos ver o que é que acontece, sim. ou, né, o que é que você percebe, quais são os pensamentos que vêm na mente, né? E essa coisa de se colocar disponível e ver o que é que acontece com curiosidade faz parte da definição de mindfulness, né?
Ou seja, respondendo à pergunta, né, dá para começar praticando uma vez por semana? Dá. Dá para praticar uma vez por semana, dá para praticar 5 minutos de manhã, uma vez por dia. E é comum, no início da prática, a gente começar com práticas mais curtas, né, porque tem desconforto, tem inquietação, e tudo isso é muito natural. Até quando eu tenho uma recaída, né, fico sem praticar, aí depois volto a praticar, eu começo com 10 minutos de Uhum, manhã, 10 minutos à noite, depois vou aumentando a duração das práticas. Mas, veja, 5 minutos, né, já tem benefício para a pessoa. Os níveis de cortisol, isso já tem estudo que mostra isso. uhum, Realmente, tem uma queda dos hormônios de estresse praticando 5 minutos. E eu vou aproveitar, Gabi, que uhum, você falou, a gente está falando da definição, eu gosto disso de que mindfulness tem dois componentes, né? Um é a atenção, né? O componente atencional, ou seja, eu vou direcionar a minha atenção, o meu foco para alguma coisa. Então, a gente pode usar respiração, corpo, pode usar sensações, pensamentos, sons do ambiente. E o outro componente é a atitude, né? Então, um componente de atenção e outro de atitude. Atitude de suavidade, abertura, gentileza, uma atitude de curiosidade. Né? Por isso que não, não caminha junto com esforço, né? Você pode ter desconforto, mas mindfulness significa você se soltar desse esforço e reconhecer o que está acontecendo naquele momento. uhum. E se a mente se distrair, volta para o presente, né? Volta para onde está. Isso. E aí E tem você. perguntas ainda, viu? Sim, tem muitas, nossa. Então, assim, quem envia perguntas aqui e não der tempo de a gente responder tudo aqui nesse primeiro episódio, não se preocupem, porque vão ser respondidos todos e nós vamos ter espaço aqui para todo mundo. Então, quem não se sentiu agora contemplado, envia teu e-mail para mindfulcheck@gmail.com ou então aqui um direct para o Instagram do Dr. Caio, que é @dr.caio_magno, ou o meu, @doutora_dra.gabriela_cune. E, bom, eu acho que essa pergunta da doutora Tassiana nós conseguimos responder. Mas é isso, eu acho que o que E mais a me chamou, próxima? Ah, desculpa. o que mais me chamou a atenção é isso. Eu acho que por trás dessa pergunta existe muito ainda essa barreira de não tenho tempo para meditar, né? E acho que a gente está aqui justamente para desmistificar isso, para mostrar que existem também formas de praticar que já estão ao seu alcance, que não vai ser uma coisa a mais a ser feita no seu dia. Você pode descobrir práticas, como por exemplo as práticas informais de mindfulness, que eu acho que cabe aqui falar um pouquinho mais nessa pergunta. As práticas informais de mindfulness são aqueles momentos da sua rotina onde você permite transbordar esse conceito de atenção plena. Então, por exemplo, você pode tomar banho com atenção plena, notando a temperatura da água, o movimento que você faz com o corpo, notando a água, a sensação de tato, enfim. Até mesmo quando o seu pensamento distrai, quando a atenção vaga, isso também é usado como exercício. Então, você nota que o seu pensamento, que a atenção vagou, você pode até rotular esse desvio da atenção e dizer, isso é um pensamento de preocupação. Esse é um planejamento. Ok, você olha para ele sem julgar e volta a E atenção. isso é o recordar, né? Então, Isso. mindfulness é simples, só que demanda prática, né? Então, me distraí, recordei que me distraí, né? E aí volto para a prática. Eu gosto muito dessa coisa da prática informal, né? Tudo pode virar prática informal. Pode ser uma caminhada, pode ser tomar um cafezinho, pode Uhum, ser comer, né? Soltar o celular durante a refeição e comer, né? uhum, Prestando atenção e reconhecendo o sabor, a própria inquietação de querer se acelerar, né? Tudo isso faz parte. E aí isso. eu vou aproveitar, né? Antes de a gente passar para uma pergunta, que eu que vou passar, senão a gente não vai. É, e aqui. Tá vendo o Bom, que aconteceu agora? Me então, fugiu, então vamos passar para a tá. pergunta. Então, a próxima pergunta é de uma pessoa que, diferente da doutora Tassiana, preferiu ficar no anonimato. E isso pode acontecer também, tá, gente? Se vocês quiserem mandar uma pergunta, mas não quiser que a gente mantenha o sigilo do seu nome, é isso que vai ser feito.
Mas olha, não se preocupa, porque não existe pergunta boba. Se existe uma dúvida, se existe uma curiosidade, nós vamos ficar muito felizes de tentar aqui esclarecer ou desmistificar. Então não guarde. Não guarde a sua dúvida, por mais que te pareça boba, mas tudo bem, essa pessoa ficou no anonimato e fez uma pergunta maravilhosa, que também rende muita conversa aqui. Ela pede assim: poderiam dar algumas dicas para iniciantes? Vamos tentar falar aí. Vamos tentar não falar até o dia seguinte, né, Caio, agora sobre isso. É, tipo, eu acho que tem várias formas, né, de se começar a praticar, né? É como eu comecei. Eu comecei lendo aquele livro do Mark Williams, isso lá atrás, alguns anos, e tinha alguns áudios e eu entendendo como funcionavam as práticas e praticando por conta própria. E depois eu fiz um workshop, né? Esse workshop padrão que segue o do Edição de Estresse de John Kabat-Zinn, de 8 semanas, 2 horas semanalmente por 8 semanas. E depois eu comecei a buscar outros recursos. Mas você pode praticar mindfulness de várias formas. Pode pegar um áudio, pode ir no YouTube e ver alguma prática, pode procurar textos que falem sobre isso, livros que falem sobre isso, algum tipo de retiro mais desafiador, né? Não recomendo começar com retiro. Algum grupo de 6 semanas ou 8 semanas, Uhum, áudios, tem aplicativos também de mindfulness, uhum. e praticar depois sozinho, né? Com um áudio ou uma prática autoguiada, né? Tem muitas formas. Sim, E é muito você, o bom. que que você acha? Já que você falou da sua experiência pessoal, eu vou partilhar a minha também aqui. E é bem interessante porque o próprio Dr. Caio Magno foi um incentivador aí. Ele agora fez uma cara de quem não sabe, né, já. Verdade. Porque eu já tinha feito também muitas leituras, né? E aproveitando para falar de leitura, né? Tem o livro Mindfulness, Atenção Plena, do Mark Williams e o Danny Penman. Foi um dos primeiros que eu li. E eu vou dizer para você que eu li recentemente e eu tive outro entendimento depois de anos de prática. Então, esse já é um livro muito recomendado. Outro, Atenção Plena para Iniciantes, do John Kabat-Zinn, que comentamos. Esse livro, apesar do título Atenção Plena para Iniciantes, também reli recentemente e alcancei entendimentos que eu não tinha tido antes, mas para iniciantes, sim, o título não está equivocado, também serve para iniciantes. É, Bom, mas eu comecei por leituras e o primeiro curso de mindfulness que eu fiz foi o curso do Dr. Caio Magno, que foi um curso de oito Olha, semanas verdade. em 2017. Esse foi o primeiro curso assim formal, foi a primeira vez que eu tive contato com o protocolo, que é realmente reconhecido, não é, pelos criadores, né, lá pelo protocolo de Oxford. Então, com muito rigor científico, muito bem conduzido pelo Dr. Caio Magno lá em 2017. Ah, obrigado, né? E naquela época eu ainda não conseguia enxergar mindfulness na minha prática clínica, porque eu trabalhava no consultório de otorrino, minha consulta tinha 15 minutos e eu achava que ali não cabia. Com alguns anos de prática pessoal, eu comecei a necessitar usar aquilo no meu consultório para mim, pessoalmente, né? Eu não conversava com os pacientes sobre o assunto, mas eu estava ali praticando e eu sentia necessidade cada vez mais. E aí foi só depois que eu mudei, fiz um ajuste na minha carreira profissional, depois que mudei aqui para Lisboa, é que eu realmente decidi mergulhar naquilo que me faz mais sentido. E hoje eu converso horas com os pacientes sobre mindfulness, quem tem É. abertura, porque nem todo mundo está pronto e tudo bem, às vezes a gente só lança uma sementinha enfim, né? Gabi, eu vi uma pergunta, né, aproveitando aí que a gente está falando de como iniciar uma prática, uma pergunta lá em cima que foi Ah, se a gente vai ensinar algum tipo de prática nas próximas lives, né? Acho maravilha. que dá para a gente já Sim, comentar isso. sim, Porque veja, teoricamente a gente já está terminando, né? sim, verdade. Então, assim, para o nosso combinado aqui, porque realmente, se a gente não tiver um freio, Caio, a gente É. vai conversar aqui até amanhã. Até E- pelo respeito, né, Isso. Uhum. Então, às pessoas realmente, que... nós vamos deixar essa pergunta maravilhosa, muito boa. Se vocês pretendem ensinar práticas nos próximos episódios, com certeza. Porque, como falamos aqui, né, o entendimento de mindfulness é muito mais prático do que teórico. Então, a gente vem aqui trazer teoria, esclarecer perguntas,
mas tem muitas práticas interessantes e curtas e simples que podemos fazer aqui nas nossas conversas, mas nós vamos deixar para o próximo episódio, para o próximo encontro aqui, e tenho certeza que vai ser muito útil para vocês todos que compartilharem aqui com a gente esse momento. E, bom, é isso. Quer deixar mais alguma mensagem, Caio? Porque vamos ter que terminar. A gente, vamos ter que terminar. Mas eu acho que dá para responder tem duas perguntas bem rapidamente, né? Tá, São mais técnicas, né? tá. A pergunta foi se mindfulness servia para toque e se servia para mitomania, né? Nossa, o que é toque e o que é mitomania? Esclarece aí os termos. 2 minutos para responder isso. Então, Valendo! não funciona, tá? Então, a gente sabe que não tem. Quando a gente fala que funciona, eles estudam a técnica, colocam em um modelo e testam em determinados transtornos. Para toque, transtorno obsessivo compulsivo, para tratar toque exatamente não é indicado. Para tratar também mitomania, que é essa vontade compulsiva de contar mentiras, né, também não tem evidência, né? Mas se a gente for pensar, mindfulness tem a ver com estar em contato com as sensações presentes, né, tanto Uhum. físicas, emocionais, pensamentos, Agradáveis ou desagradáveis, não é? agradáveis ou desagradáveis, a atitude, né, de mindfulness serve, né, para trabalhar toque quando entra no modelo de exposição, que pode ser de algum tipo de terapia cognitivo-comportamental. Uhum. Então, se a pessoa pratica mindfulness, ela vai se expor, né, àquele pensamento obsessivo que diz que tem que lavar as mãos, junto com aquela ansiedade, né, de ter que fazer isso. Então, vai reconhecer aquela ansiedade, reconhecer aquele pensamento e não vai fazer a compulsão, né? Então, mindfulness pode entrar nesse sentido. E mindfulness costuma gerar bons sentimentos, né? Alegria, serenidade, paz, né? E a tendência à mentira, né? Se a gente for pensar, agora fazendo uma extrapolação, não tem muito a ver com essas sensações que são geradas por entrar em contato conosco mesmos, né? Então, Uhum. eu vejo de maneira meio incoerente, né? Então, você poderia reconhecer o que faz você tentar ter esse impulso, né, de mentir, né? Que pensamento vem, que sensação vem, que emoção vem, né? Para, de fato, ter uma escolha se vai fazer isso ou não, né? Pensando nos prejuízos. Então, mindfulness, eu acho que é uma habilidade que serve para tudo, né? Não, para tudo não, porque senão a gente vai entrar naquela história de que serve para tudo, Que é a mas não serve, né? panaceia, não é? Mas serve para muita coisa porque você tem noção, você tem consciência do que acontece dentro de você. Né? O que é que Uhum. você pensa, né? Se vai deixar uma coisa para agora, para depois. Tem Uhum. uma capacidade maior de escolher. Isso. Ó, consegui, né? Responder? Sim, sim. Não, e é isso. E só que as nossas respostas aqui, nós dois como médicos, a gente sempre tem um respaldo no que tem de artigo, o que é que tem de estudo científico comprovando. Então, talvez para isso ainda não tem, tá? Não tem, É. né? Não tem estudo científico, então a princípio não. Mas tem tido muitos avanços aí e até criação de novas formas de abordagem usando recursos de mindfulness. Então, assim, são habilidades treináveis, né, que já temos, né? Tomar consciência sem julgamentos é uma habilidade treinável, né? Então é isso, olha, muito boa aqui a conversa. Tenho certeza que foi muito útil aqui para quem acompanhou a gente aqui até o fim. E para mim já foi muito útil, tenho certeza que para você Para também, mim não é, também. Caio? É um aprendizado Foi, sempre. foi. E eu quero Tudo convidar mais caminhou. isso, quero convidar vocês mais uma vez para próximo encontro. E aí nós vamos sim ensinar uma prática no próximo episódio, uma prática simples, uma prática acessível. E espero vocês Vamos lá. começar com a prática, né? Ótimo, pronto, combinado. Feito. Então é isso, né? Tchau, muito obrigada. Tchau, Gabi. Tchau, Até tchau. Até a mais. próxima. Até mais. Tchau. Tchau. E obrigado aí pela presença de todos.